Esse presidente que tá aí, O Alicote? Alicote, Esse era nosso diretor. é nosso diretor. Presidente do Fenerbahçe. É, o Riquinho, né? É, Riquinho é você. O cara tem muito dinheiro. Ele é simplesmente dono de todas as lojas M&M lá, naquele Não, supermercado. o brasileiro né? entender, simplesmente ele patrocina o Barcelona. Então, galera, é isso aí, ó. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho lá no Canal Zico 10, todas as redes. Canal Zico 10 no Twitter, no Facebook, no Instagram. Tem aí o Vegeta de vez em quando fazendo umas lives, né? Trazendo só gente boa. E tô aqui com o Alex, gente. Aí, ó. 10 episódios com o Alex. Tira série. Você não tem série no Netflix? Vai ter a série no Canal Zico 10. Do profissional eu estreio em 95, jogo Paranaense de 95, Paranaense de 96 e no meio de 97 eu vou pro Palmeiras. E aí a gente ganha a Mercosul. Ano seguinte a gente ganha a Copa do Brasil e acaba ganhando a Libertadores. Aconteceu naquele jogo com os Camarões, hein? Fui convocado com o Vanderlei, eu fui convocado com o Leão e fui convocado com o Felipe. E de repente sai a lista eu não tô. A CBF é tutora da seleção brasileira, essa trabalha bem. Agora a CBF do futebol brasileiro é péssima. O Alex direto! Eu jogo pra caramba em 2003. A jogada pela direita. Alex bateu de fora da área. O Alex foi o jogador que eu preparei para montar o time, né? Ele é o jogador que era o cérebro da equipe. Ajeitou pro Alex. Mas assim, O Cruzeiro, né? Aquele jogo período. assim, melhor do que todos. Melhor que o Kaká, melhor que o Rivaldo, melhor que o Djalma, mas bem melhor que Já os caras. sabem, a produção mete aquele gol de balãozinho lá no contra o Fluminense, não foi? Foi. Especial. Alex nivela por cima. Tocou o Alex pro cobertura. Golaço de Alex, o craque do campeonato. É gol do Cruzeiro no Mineirão. Só que aí eu tive um sentimento, estamos jogando nós e Colômbia, primeiro jogo da eliminatória para a Copa da Alemanha. Eu tô bem no jogo, o Rivaldo tá mais ou menos, sobe a placa, saiu eu. E o Parreira, ele é muito honesto, ele jogava assim, né? Um volante, 2 meias, o tal do número 1 do Zagallo e 2. Só que aí o Kaká tá jogando muito bem no Milan e o Ronaldo tá jogando muito bem no Barcelona. Os dois abertos, o Kaká na direita e o Ronaldo na esquerda. O Parreira me chama e fala assim, você faz esse corredor? Eu falei, cara, eu nunca fiz. Eu vou te pôr num jogo, ele me pôs num jogo contra Hong Kong. 好啦，比尼迪有咁樣，但係咧呢個巴西功力咧，嗱呢個亞歷斯咧，大家留意啊，佢咧就係一個好技術全面嘅球員嚟㗎。咁啊當時 Aí acabou o jogo, ele falou, cara, você tem muita dificuldade em fazer, vou ser muito sincero pra você, vai ser difícil você se enquadrar nisso esse tipo aqui. de- Eu falei, não, beleza, vou seguir jogando e você segue o teu trabalho. Mas ali com o Parreira ele já deixou claro que as dificuldades pra eu estar no grupo seria bem grande. Totalmente contrário do falou Felipe. nada. Não, e do Felipe tinha conversas tipo, pô, sabe que eu conto com você, sabe que funciona assim, você joga por aqui, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então em 2006 eu ainda mais que teve o corte meu pela lesão ali, eu percebo que realmente ficaria difícil. No futebol brasileiro, com tantos bons jogadores, e na verdade a gente não vai poder incluir todos que teriam condições de estar aqui. O Fenerbahçe já vou voltar por essa das Ilhas Faroe. Você não sabe que eu saí daquele hotel, aquela escola, nós ficamos numa escola. Isso é importante a molecada saber. É, nós ficamos numa escola, jogo de Champions League. Jogo da gente. Champions League. Champions League. Aí, E não escurecia aí, É, né? não tinha noite. Aí quando nós chegamos no hotel, os caras olharam assim, tava umas caminhas beliche, não tinha banheiro. Vem alguém correndo lá, você não pode ficar aqui não. Aí eu falei, não tem problema, fica aqui, não tem... Pô, fui boleiro de time Sim. de moleque e tal. Não, você vai por um hotel. Agora, só tem um hotel na cidade. Você só vai poder sair daqui 11 horas da noite. 10h30, 11 horas. Aí eu falei, mas por quê? Porque os juízes estão lá naquele hotel e eles não podem ver, ninguém pode ver que você vai estar lá no mesmo lugar. no mesmo do juiz. Todo escondido, gente do lado, para não deixar que eu... E fui direto pro quarto.
porque o árbitro tava lá naquele hotel, cara. Não, e nem precisava, o time deles era muito abaixo. Aí né? quando nós chegamos lá, tá os caras chegando de chuteirinha, né? Na mão e tal. A chegada de bicicleta. A chegada é uma das histórias mais legais que eu vi em futebol. Tinha 2 brasileiros, não sei se você vai lembrar, no time deles. Os caras eram pescadores. Não lembro. Eu sei que todos tinham uma profissão lá. E aí chega o açougueiro não sei o nome da roupa do açougueiro, toda suja de sangue, aquela bota até aqui. E eu ainda brincava com o David, o açougueiro, vai te dar cada uma no meio do jogo. E o mais legal é que os 2 batedores, os caras largam a moto, tiram o capacete, abrem o bagageirozinho, pegam as coisas e vão pro jogo. Embora, né? Enfrentaram a gente. Acabou o jogo, cumprimentaram, puseram a roupa de polícia e nos levaram para o aeroporto. Um jogo muito interessante mesmo, bem diferente. Era a cidade sem telhado, né? Sem nada. Não sei se você lembra, Sem porque nada. era tudo grama nas casas, porque na época lá o pessoal, para não saber que tinha gente morando ali, alguma coisa de guerra, Sim. alguma coisa lá, era tudo gramado nos telhados. Não, eu lembro a gente sentado na escada da escola, você passa e bate nas minhas costas e na do David e fala, cara, vamos dormir. E o David fala, tá louco, Galo, aí, o solzão tá raiando, você olha no relógio e fala, cara, são 11 horas da noite, vamos pra cama, tem jogo, daqui a pouco nós vamos jogar. Não tem noite, né? Realmente é um negócio louco, viver naquele lugar deve ser muita doideira. Essa é uma das histórias do Fenerbahçe, né? Agora você conta outras, conta a sua história, porque você virou estátua. Quando fala de Brasil, você fala em Alex, né? Em qualquer lugar, motorista de táxi. Mano, eu fui pra Turquia, eu não paguei um táxi porque eu mostrei uma foto minha com o Alex. Queria que você contasse pra galera aquela história do filme do cara, da perda dos pés dele. Isso aconteceu um pouquinho mais pra frente, né? A minha história é assim, eu chego em 2004, mas na verdade eles queriam me contratar no fim de 2003. E então eles vieram acompanhando. Chegava em dezembro de 2003, eles vieram pra contratar o Márcio Nobre, então eu chego lá já conhecido. Naquele ano era o ano do centenário do Galatasaray. Não, eles não podem ganhar, nós temos que ganhar. Aquela loucura, temos que ganhar. E eu jogo no nível muito bom. Eu era o artilheiro da liga até o penúltimo jogo. A gente é campeão e a coisa começa a funcionar bem. Aí vem o teu período, que aí foi um negócio assustador. Para eles é o maior time da história do clube, aquele time que você monta e que a gente chega bem na Euroleague e chega bem na Champions. E é campeão de uma maneira tranquila. No ano do nosso centenário, que tinha... Foi um ano... Tá no meu contrato, né? Você tem que ser campeão, vai embora. Um ano... Aí a gente é eliminado da Copa da Turquia, naquele jogo que esse árbitro que é famoso, o grande, o Cüneyt Çakır. O Çakır, eu falo isso sempre na transmissão. Ele expulsa o nosso jogador batendo um lateral, nunca vi aquilo na minha vida. A gente joga com 9 a maioria do tempo e depois ganha a liga de forma boa. Então as coisas foram indo ano a ano, crescendo. Essa história que você fala é a história de um rapaz chamado Murat Vural. Ele era soldado. Para quem não sabe, na Turquia, o cara é obrigado a servir entre os 18 e os 29. O cara tem que servir, não tem fuga. Ele acaba não seguindo uma ordem do superior e acaba caminhando para um lado errado, explode uma mina e ele perde os 2 pés. Então ele fica andando com uma prótese ruim durante muito tempo, até que uma faculdade oferece para ele uma situação de fazer um pé melhor para ele. O único trabalho dele era escolher um pé que servisse de molde. E aí ele acabou me escolhendo. E aí eu lembro, nós tivemos que ficar lá no CT durante horas. Eu colocava o pé cheio de eletrodo no meu corpo, colocava o pé num negócio que parecia um sorvete, uma gelatina. E ali o professor da universidade ficava comandando, mexe o pé aqui, mexe o pé ali, e o rapaz ali esperando ver o que acontecia. Então hoje ele tem um pé com um tornozelo desse tamanho, igual ao meu. E pra mim foi muito emocionante que o dia que fica pronto, eles vão no CT mostrar, o cara consegue fazer embaixadinha, caminhar normal, o cara consegue pedalar, quer dizer, ganhou... Foi emocionante. Gente, quem não teve a oportunidade de ver, foi feito um filme pro Alex, principalmente sobre a volta dele ao Curitiba, né? Porque tantas propostas ele preferiu, não, eu quero encerrar a carreira aqui no clube onde comecei. Tem imagens maravilhosas e tem essa história. Então, imperdível o filme, que eu tive a oportunidade de estar lá na estreia e ser homenageado por esse cara aqui. E depois, né, encerra, aí vai lá pra Latinha. Aí teve uma confusão. Aí virou pedra, né? Parou de ser vidraça. Até apesar que eu não atiro bem pouco. Tu não até atira pouco, atiro bem pouco porque quando eu vou pra televisão, eu vou pra televisão mais por curiosidade de saber como aquele pessoal vê futebol, né?
Porque eu fui criticado muitas vezes e quando eu li a crítica, eu falava, mas não aconteceu nada disso. Como que o cara chegou a essa leitura? Então eu vou por curioso e a televisão me deu a oportunidade de ver uma coisa, que é uma definição que eu cheguei há poucos meses. Existem 3 formas, na minha visão, de ver futebol. Aquela apaixonada, cega do torcedor, de achar que o time dele vai ganhar de qualquer jeito e tem que ganhar. E é que a gente compreende mais, às vezes, né? E aí tem a que o cara da imprensa te vende. O cara da imprensa te vende uma ideia e muitos torcedores acabaram de ver, mas ele começa a comprar a ideia daquela pessoa que está escrevendo ou que está falando. E o futebol que a gente vê lá dentro, sabendo o que aconteceu na semana, sabendo o que houve no jogo, sabendo como está aquele jogador. Né? Por exemplo, você treinador tem uma ideia. Às vezes você tem a mesma ideia e não acontece bem. Ou às vezes você fez uma partida maravilhosa e erramos um passe, atravessamos um passe, o zagueiro acaba escorregando, o teu goleiro engole um peru. E a estratégia foi boa, mas você acabou perdendo o jogo. Então, quando eu vou, e a minha sorte é que eu vou pro Resenha, que é um programa que a gente vai ter um convidado. Muito bom, divertido, já né? tivemos você lá como convidado. E a tua história é simples de contar, todo mundo conhece. Mas quando vai lá um jogador que não tem tanto reconhecimento como é o teu caso, o cara começa a contar a história dele. A gente que jogou, às vezes foi acompanhando, o cara não sabia. Isso aí. Futebol. Deixa eu contar a historinha, então, você falou aí do Semi. Tem 2 histórias com o Kevin. O David, ele me chamava, porra, como é que você escala o cara desse? Sim, eu falei, eu lembro. Sei que ele não sabe fazer 3 embaixadas. Não sabe jogar bola. Não sabe jogar bola, mas ele corre, você mete a bola na frente. Abre espaço, Quem briga, joga, briga e tal, vocês vêm de trás, aproveita isso. Agora, se você quiser fazer tabela com ele, o errado é você. Sim, você que é teimoso. Você que é teimoso. Claro. Não faça isso. E teve um jogo contra o Eintracht Frankfurt, na época era a Euroliga. A Euroliga, né? Eu lembro que eu, na pré-eleição, ia jogar o Takahara, que era o centroavante meu no Japão. Na seleção eu falei, olha, o Takahara só tem uma característica importante. Vai, em vez de ir por trás quando a bola vem do canto, ele vai, antecipa e desvia de cabeça. Weisenberger ve top ağlarımızda. Porra, 1-0, o gol dele igualzinho. Sim. Veio o segundo igualzinho. 2-0 a gente perdendo em casa. A gente saiu 2-0. Kafa top yine ağlarda, yine Takahara. Que era uma coisa absurda pra nós perder em casa. Pô, aí no segundo tempo, tá o Semi lá no banco, eu chamo ele, aí vem o Kesma. Eu tiro o Kesma, troca entre o Semi. Porra, o Kesma passou assim do meu lado. Porra! Cacete, como é que pode? O time perdendo, vai tirar o atacante. E ele falava português. Ele falava português, não é possível, porra, assim não dá. Aí eu fingi que não escutei, deixei pra lá e tal. Você me meteu de bicicleta. Você me meteu um gol de bicicleta. Diyor. Ceza alanına gol pozisyonu. At onu. Kale boş. Arkaya. Penaltı. Penaltı. Olması lazım. Onlarda gol. Gol. Hem penaltı hem gol. Hem penaltı. Nós empatamos 2-2 e a gente tava classificado com empate. E o Semi de bicicleta. Porra, aí acabou o jogo, né? Eu nem falei nada. Aí, porra, ele sentiu a merda. Ele foi lá. Professor, desculpe, eu tava muito revoltado, eu sei. Porque ele queria ganhar muito. Ele eu entendo. Eu falei, Kesma, eu entendo. Você quer ganhar, quer jogar e tal. A mesma coisa do teu presidente. Teu presidente, né? Eu prefiro que seja seu. Porra, a gente ganhando do Galatasaray lá, aí o David foi expulso, o Kesma tava no banco. Aí faltavam 10 minutos, eu falei, porra, vou botar o Kesma, que ele briga pra todo lado, vai suprir a ausência de um. E ele foi lá pra ponta direita e entrou guerreiro, mas não tô sabendo de porra nenhuma do que tá escrito em contrato. A situação contratual. Aí ele pá. Ganhamos o jogo, eu todo feliz, entro lá, ganhamos o cacete, aí veio o teu amigo lá, teu presidente. Pô, tu tá me devendo $50 mil. Entrada do Kesma. Você tá maluco, presidente? Ganhamos o jogo e eu tô te devendo? Quem me deve é você. Quem me deve é você, pô. Aí ele, pô, quem mandou botar o Kesma? Pra que botar o Kesma? Pô, tinha que botar qualquer outro. Eu vou ter que pagar $50 mil lá. Aí eu falei, cacete, que é isso? Aí veio um filme de uma vez que eu barrei ele no jogo do Besiktas, que ele ficou louco da vida. Eu falei assim, eu fui de frente, burro é o senhor que fez esse contrato e tal. Eu não sei, acho que o Samete não deve ter traduzido. Eu tenho certeza que não. Mas é o senhor, porra, como é que faz? Aí ficamos gritando um dos dois e o caralho quase fecha ali dentro. Isso é difícil. Porra, brincadeira, cara. Era bem difícil essa situação. Era complicado. O cara tinha um contrato lá. E quando levantava a voz, os tradutores sumiam. Sumia, Ninguém né? via os tradutores. Esperava a poeira baixar pra retornar. Ai, porra. Aí, Alex, é o seguinte, aqui tem o baldinho do Galinho, canal 510 e tal, fizeram uma coisinha bonita aqui, né, os caras,
esse balde aqui tá meio complicado. Se você quiser responder, tudo bem. Se não quiser, passa, não tem problema. Vambora. Tá? Pode ler aí o que tem. Eu não vi. Essa é difícil, hein? Couto Pereira, Palestra Itália ou Mineirão? Não vou arranjar tumulto, né, Zico? É. Chucru Saradioluna. Mais fácil. Estádio do Fenerbahçe, porque é mais fácil pra não dar briga com ninguém. Gol de letra contra o Flamengo no Maracanã ou gol com o Rogério Ceni? Assim, os dois foram muito bonitos, mas eu fico com o gol contra o Flamengo, que era a decisão de campeonato, era a decisão da Copa do Brasil. Penetra o atacante, ainda deu, cruzou, vai pra cá, atenção, bola passa, gol, golaço de Alex, atenção, gol, espetacular! O Rogério era um jogo simples, Do balãozinho, né? no meio do Rio São Paulo. 2 chapéus, um sobre Emerson, outro em Rogério Ceni e fazer este golaço. 3-0. Um gol tão bonito que o próprio autor tem dificuldades para descrevê-lo. Não me levou a nada aquele gol, né? É complicado. O outro você ganhou. O outro eu ganhei a Copa do Brasil. Luxemburgo ou Filipão? Luxemburgo. Luxa! Maravilhoso. Luxemburgo tem um monte de história com você. Pô, tem know-how pra isso, pra falar. Se é verdade, eu não sei, mas que ele conta, ele conta. Tem, aí teve de que ele parou de jogar, né? Aí o Lopes chamou ele pra ser auxiliar dele, né? Aí passou lá em casa, pô, com esse convite legal, falei, porra, beleza, vai sim e tal. Aí ele falou, agora, né? 3.4, tô ficando velho. Aí, opa! Ajusta a idade. Peraí. 3.4, eu tô com 3.3. Você na época, você era mais novo que eu, 2 anos, como é que agora você ficou mais velho, 1? Essas coisas têm que ser um pouco mais respeitadas. Tá o documento. Ó, ele... E tu sabe que nesse dia eu falei pra ele, acerta a tua documentação, cara. Pra dar confusão na Pra frente. dar confusão mais lá na frente. Você sabe como é que é? Foi pra seleção, só deu confusão. Deu confusão. Né? Teve uma jornalista que me trouxe uma foto dele na escola. E ela foi pra lá, rodou até chegar, porque ela queria isso, né? Aí eu falei, Martinha, você quer saber do Lucha, né? Ele falou, olha aqui essa foto. Ele tava no 2º ano primário. Pela idade que ele apresenta, ele ia estar com 4 anos, é um gênio. Papinha. Antes de eu ler essa aqui, me responde. O Júnior virou o Júnior capacete porque ele teve úlcera ou é a história dele? Não, ele tinha úlcera, é por isso que o apelido dele é Papinha. Sim, mas ele fala que ele jogava 10 vezes mais que o Júnior, por isso que o Júnior virou o Júnior da úlcera dele. Ele corria mais do que o Júnior. Corria muito. E ele só é lembrado porque ele deu 2 golaços que eu fiz, ele que deu o passe. Ah, coisa boa, já tem uma história pra contar. Já tem. Eu falo pra ele. Ele era o lateral esquerdo, né? Aí o Júnior jogava na direita. Aí ele foi pra seleção e jogava na direita. Ele foi capitão da seleção sub-17. De jovens, né? Pô, seleção sub-17, só que ele 21. ali... Ele vai matar a gente. Vai matar a gente. Essa é boa. Essa é boa, hein? Essa é boa. O problema aqui, a pergunta é o seguinte: Palmeiras versus Corinthians, Fenerbahçe versus Galatasaray. É muito difícil de explicar pra quem nunca viu um Fenerbahçe e Galatasaray. Não dá. A maior rivalidade do mundo, pra mim. Das que eu vi, com certeza. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Görüş tamamıyla gitti bu arada. Reklam panolarının olduğu yerde tutuşma meydana geliyor. As pessoas falam muito do jogo lá que envolve até religião na Escócia, o Celtic Rangers. Esse eu não vi. Mas da história do futebol tem isso, né? Galatasaray e Fenerbahçe é algo absurdo. Foi o único jogo que eu vi se jogar durante 15 dias. Né? Tem uma rodada antes, sei lá, Galatasaray Istambul, Fenerbahçe Bursa. Ninguém fala desse jogo, ninguém comenta desse jogo. Um treinador estrangeiro como o Zico tem que trabalhar e gente antes daquele jogo tem esse aqui. Foi o único jogo que eu não consegui ficar... Pra trabalhar, né? Não, trabalhar. Tive que ficar encostado aqui na porra lá daí só estourava bomba assim, ó. Bum, bum, bum.
Eu, por exemplo, eu joguei vários Palmeiras e Corinthians decisivos de Libertadores, mas sempre bati um escanteio sossegado. Nunca nenhum corintiano me tacou nada dentro do campo. Jogando com o Galatasaray, cadeira era uma coisa pequena. Aquele bumerangue, né? Aquele bumerangue. Pô, passava por aqui, ia lá na câmera e voltava em nós. É umas coisas muito canivete aberto. O verdade é o seguinte, o clube perde 10, 12 jogos com público, sem público no campo. Eles não estão nem aí. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil o jogo é jogado no campo. Lá, a interferência de fora realmente até te coloca em risco, muitas vezes. Os caras foram bonzinhos com você aqui, viu? Foi boa, né? Foi tranquilo. Foi bonzinho e tal. Encerra do jeito que você quiser com esse retorno, que eu sei que foi emocionante. Foi pra emocionante. você, todo aquele período, pra você. Não, a história termina bem pelo seguinte, eu já não tinha muito mais ambição com coisas maiores no futebol. A dedicação tem que ser absurda e eu tinha um nome a zelar, então eu imagino voltar pra casa, já fiz 2 anos de contrato, já imaginando parar no final do segundo ano. Em momento algum eu imaginei jogar um pouco mais, ou lá ou em outro clube, então eu tinha uma ideia que final do Brasileiro de 14 eu pararia e voltei pro clube pra me divertir. O início foi super divertido, o Curitiba tinha um bom time. Aí você começa a perder essa questão do divertimento. Da alegria, né? Você começa a entender que as realidades são diferentes, né? Eu, por exemplo, eu estreio no Campeonato Paranaense de 13, num jogo no interior em Arapongas. Devia ter, sei lá, 500 pessoas. Você tem que buscar algo dentro de você, buscar a pelada lá antiga. de trás, como é que era, vou ter que ganhar da rua de cima e tal. E começa o Brasileiro, a gente começa bem, aí o presidente e a diretoria começam a fazer alguns negócios que você começa a entender que a briga não é por algo maior, a briga é por manutenção, aí já muda também, você tem que buscar motivação para aquilo. E aí entra 14, a coisa muito parecida, e aí o legal é que no final correu a meu favor e do próprio Curitiba. A gente briga para não cair de divisão durante praticamente o campeonato todo. Vamos jogar um jogo em Belo Horizonte contra o Atlético. O Atlético jogou... Esse filme tem lances inesquecíveis e gols maravilhosos. O Atlético joga em cima da gente o tempo todo e o Vanderlei, esse que tá no Santos, faz defesa espetacular. Só que pra mim, Zico, o jogo passou em 5 minutos, porque eu tô no campo, eu me via na Turquia, eu me via aqui no Maracanã, eu me via no Morumbi. O jogo passou pra mim com facilidade. Eu entendi o jogo quando eu volto pro hotel e o pessoal pede cerveja e tal, aquela coisa toda. Ganhamos do Atlético, atacamos uma vez, fizemos 1-0. O pessoal tomando cerveja, pô, jogo difícil, mas escapamos, graças a Deus não vamos cair. Aí os caras, pô, Alex, você não vai falar nada do jogo? Eu falei, que jogo, cara? Pra mim foi uma moleza. Não aconteceu nada nesse jogo. Minha cabeça tava em outro mundo. E aí o jogo seguinte é o último jogo da minha carreira, é o jogo que termina o Campeonato Brasileiro contra o Bahia. E aí dá pra encerrar, fazer festa num jogo que vale. O jogo do Bahia, pro Bahia, se o Bahia nos vence, ele fica na primeira divisão. O Bahia faz 2-0, a gente empata 2-2, eu participo do 2-2 ainda. Aí o combinado com o Marquinhos, que era o treinador, ele me tirar aos 44, ele me tira aos 44. Entra o Keirson, primeira bola que o Keirson pega, ele faz o gol de 3-2. E aí eu já tô na beirada do campo, tô eu, minha esposa e meus 3 filhos, ali como um torcedor esperando acabar. Achava eu que seria 2-2, o Keirson faz o gol e corre na minha direção. Então acaba como iniciou. Eu como um torcedor do clube, privilegiado de estar com a minha mulher e os 3 filhos comemorando o gol da vitória do Curitiba. Meu melhor roteirista conseguiria fazer isso, algo tão legal como foi. Mas pelo esforço que o Adriano e o Cauê fizeram, eles mereciam isso. Também. É muita história. O cara não dá, né? E eu tive o privilégio de poder admirar com os meus olhos, treinar o cara, conquistar, dar a volta olímpica junto. E foi muito bacana. Um tremendo profissional, um cara diferenciado. Às vezes eu tava com o Edu no banco, o Edu virava pra mim e falava assim, pô, como é que o cara viu isso aí? Eu falei, por isso ele é o Alex. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o Grupo Assim Saúde, eu conto com mais de 1000 consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa Assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555.